Uma boa noite a todos. É com grande satisfação que a Câmara Municipal de Taubaté dá boas-vindas a todas as senhoras e aos senhores que a partir deste momento acompanharão a solenidade comemorativa ao Dia da Bíblia. Hoje, dia 25 de setembro de 2018. E para presidir a cerimônia desta noite, convidaremos o excelentíssimo senhor vereador Rodson Lima Bob. Orador oficial pelo Legislativo taubatiano esta noite, convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor vereador Noilton Ramos. Para compor a mesa, convidaremos também os oradores especialmente convidados das confissões religiosas cristãs, que farão seus discursos esta noite, a começar pela presidente da União das Sociedades Espíritas, a USE Intermunicipal de Taubaté, Marina Aparecida Guimarães Ferri, ela que vem representando a comunidade espírita. Representando a comunidade católica, convidamos para compor a mesa o reverendíssimo senhor padre William de Moura. Agradecemos aqui também, acompanhando a cerimônia desta noite, a presença do excelentíssimo senhor vereador Pedro Luiz de Abreu, que acompanha os trabalhos aqui com a gente, acompanhado do vereador da 9ª e 10ª legislaturas, Miguel Lopes Figueira. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos ainda a presença de todos os convidados, os membros das comunidades religiosas presentes aqui, e a partir deste momento anunciaremos a palavra do excelentíssimo senhor vereador Rodson Lima Bob para a abertura oficial. Boa noite a todos. Contando com a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos do Decreto Legislativo número 311 de 2009, promove a presente solenidade em comemoração ao Dia da Bíblia. E neste momento, convidaremos a todos para que, em posição de respeito, possamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro, seguido do hino de Taubaté. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse
E agradecendo mais uma vez a presença de todos, neste momento anunciaremos a palavra do excelentíssimo senhor vereador Hodson Lima Bob, que encaminhará a cerimônia para a saudação oficial. Para a saudação, em nome do Legislativo Taubatiano, concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Noilton Ramos. Boa noite a todos. Eu quero, na pessoa do ex-vereador Miguel Figueira, a qual está presente nessa sessão, saudar a todos os demais, tá, que estão presentes aqui, tá bom? Bem-vindo a todos aí. Nesta noite, quando comemoramos, então, o Dia da Bíblia, eu quero aqui
destacar o Salmo 128, que diz, né, na sua introdução, feliz o lar, né, feliz aquele que ama a Deus. Eu quero então aqui trazer um breve discurso, não muito longo para não cansar os nossos convidados, mas diz assim, olha, o Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoa desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejam os filhos dos teus filhos a paz sobre Israel. Eu quero aqui trazer aqui dentro do salmo que nós vemos, uma reflexão sobre a família, que é o nosso maior patrimônio. A família está sendo atacada com rigor desmesurado por aqueles que deveriam protegê-la. Os legisladores, os governantes, os magistrados, a imprensa, a mídia, a academia, os formadores de opinião, em vez de fazer uma cruzada em favor da família, muitas vezes drapejam suas bandeiras contra ela, querem desconstruí-la, querem acabar com o gênero, querem confundir os papéis, querem jogá-la na região cinzenta do relativismo absoluto, querem zombar da honra e aplaudir o vício. É lamentável aqueles que legislam, governam e julgam, não raram, não manifestam qualquer compromisso com os castiços valores cristãos que forjaram, guiaram e protegeram a família ao longo dos séculos. Destruir os fundamentos da família, entretanto, provoca um colapso na própria sociedade. Lutar contra a família, como legítima instituição divina, é conspirar contra nós mesmos, é declarar uma guerra insana para nossa própria destruição. Destaco aqui 3 pontos para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, a família é o nosso maior patrimônio, porque foi instituído por Deus para o nosso maior bem e a nossa mais plena felicidade. A família é ideia de Deus, nasceu no coração de Deus, no céu, na eternidade. O mesmo Deus que instituiu a família estabeleceu princípios para governá-la. Deus criou o homem e a mulher, instituiu o casamento e os uniu numa relação de plena comunhão emocional, espiritual e física. O casamento, segundo o preceito de Deus, é heterossexual, monogâmico, monossomático e indissolúvel. Consequentemente, a relação entre homem e homem, entre mulher e mulher, está aberta à oposição aos preceitos divinos. No casamento, deve prevalecer o amor e a fidelidade, a fim de que a intimidade física seja desfrutada com pureza e deleite. Só dentro dessa perspectiva, a família pode cumprir seu desidrato e dar ao mundo uma decência santa. Em segundo lugar, a família é nosso maior patrimônio, porque é guiado por Deus para cumprir sua vocação no mundo. A família tem o papel de criar filhos no temor de Deus, para cumprir no mundo seu mandato cultural e espiritual. Mesmo vivendo numa sociedade decadente, a família deve ser governada pela santidade. Mesmo vivendo numa cultura de relativismo, a família precisa viver dentro das balizas da verdade absoluta. Nossos filhos são herança de Deus e devem merecer nossa maior atenção. Os filhos são como flecha na mão do guerreiro.
Os pais carregam os filhos e depois os lançam para longe na direção do projeto de Deus. Nossos filhos devem cumprir o plano de Deus e serem vasos de honra nas mãos do Altíssimo. Nossos filhos devem ser reparadores e brechas e portadores de boas novas de salvação. Devem contribuir decisivamente na construção de uma sociedade mais humana, mais justa e mais solidária. Em terceiro lugar, a família é o nosso maior patrimônio, porque é um presente de Deus que devemos cuidar com o máximo desveio. Seria uma consumada insensatez gastarmos nosso tempo correndo atrás de coisas, relegando nossa família a um plano secundário. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Construir o sucesso pessoal sobre os escombros da família é loucura. A vitória sem valorização da família tem sabor amargo. Devemos dedicar o melhor do nosso tempo e o melhor dos nossos recursos na formação espiritual, moral e intelectual da família. Investir na família é investir em nós mesmos. Semear nesse canteiro fértil é a garantia de uma abundante colheita. Quando a família vai bem, a igreja é edificada. Quando a família vai bem, a pátria é bem-aventurada. Quando a família vai bem, os céus se alegram com a terra. Quando a família vai bem, todos irmanados caminhamos junto à bem-aventurança. Esse texto, meus amigos, eu tirei, é de autoria do reverendo Hernandes Dias Lopes, diretor executivo da LPC, os créditos todinho a ele. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos e obrigado também pela atenção de todos os senhores. Antes de passarmos para o próximo orador da noite, gostaria também de citar a presença do excelentíssimo senhor vereador Dentinho, que também se faz presente nessa sessão do Dia da Bíblia. Concedemos a palavra à representante da comunidade espírita, concedemos a palavra à senhora convidada especial, senhora Marina Ferri. Boa noite a todos. Queremos primeiramente cumprimentar o excelentíssimo vereador Rodney, que está presidindo este evento, o reverendíssimo padre William, que aqui também se faz presente, todos os demais edis que compõem essa Câmara e que hoje marcam presença junto de nós, e os nossos convidados especiais, o povo taubatiano, que aqui também se faz representar. Então, que Deus nos abençoe e nos possibilite termos reflexões sadias para o nosso existir. Dentro desta conotação família que nos foi proposta, nos lembramos de um momento em Éfeso, e Éfeso era um centro comercial, sobretudo tinha ali romanos, tinha ali gregos, costumes tão diferentes dos hebreus. E Paulo escreve aos Efésios falando sobre família. Então, na sua epístola aos Efésios, no capítulo 3, versículos 14 e 15, ele fala de Deus, aquele povo que até então muitos deles não tinham a ideia do Deus único. Mas ele fala de Deus e refere-se a Deus assim: Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Então, Paulo fala de Deus como Pai de todas as criaturas, aquelas da terra, aquelas dos céus, aquelas que transcendem a materialidade e que se planificam juntas. E quando nós olhamos Paulo escrevendo sobre esses dois tipos de família que ele traz, a família terrena e a família espiritual, nós podemos recorrer
ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14º, que fala exatamente do honrar pai e mãe. E falando da família, nos diz o Evangelho de que temos 2 tipos de família: a família corporal. Sim, a família corporal, que para nós é uma família frágil, porque apenas e muitas vezes, unicamente, aqueles elementos que a compõem estão unidos pelos laços biológicos. Apenas isso. Os traços genéticos, sem o cultivo de algo maior entre aqueles elementos que ali estão, sem o cuidado necessário entre aqueles elementos que ali estão. Quando há uma proposta de família, onde o cuidado de um para com o outro há de ser alguma coisa muito maior do que simples laços biológicos que possam nos unir. Então, muitas vezes, as famílias biológicas acabam se tornando frágeis diante de tudo isso que nós estamos vendo, dessa desconstrução da família. A família biológica está se perdendo ao longo do caminho, por questões de trabalhos, de estudos, separações, interesses, materialidades terrenas. Por conta disso, muitas famílias estão se diluindo, se desfazendo, e esse é um perigo para a nossa sociedade. Simplesmente porque também temos aprendido de que ao desaparecer a família é como recrudescer a sociedade ao primitivismo. E nós não podemos tolerar um primitivismo quando, na lei evolutiva que estamos muito além de tudo isso que nos é mostrado, esse caos que nos é trazido. E assim, o Espiritismo nos fala também desta família espiritual. Aquela família que é muito além do laço biológico, que poderá sim estar entre aqueles do mesmo laço biológico, mas que também está entre as criaturas afins, aquelas que se buscam, aquelas que se unem, aqueles todos que compõem a humanidade terrena como filhos de Deus. Essa é a nossa família espiritual e por ela nós temos que lutar, por esse mundo melhor, por essa sociedade melhor, da qual todos somos parte e todos somos filhos de Deus. Voltando à nossa família corporal, nós podemos entendê-la simplesmente como um centro essencial para o nosso progresso. Ali no ninho, no aconchego, começamos os primeiros passos. Ali também desenvolvemos virtudes, especialmente 4 virtudes que aprendemos em família: trabalho, sacrifício, paciência e humildade. Trabalho sim, porque dentro do ambiente doméstico, para dar conta de todos os afazeres, todos os componentes precisam colaborar. Da criança ao idoso, cada um realiza um pouquinho daquele trabalho para manter o lar em harmonia, em higiene, em condição de habitabilidade. Vamos desenvolver a virtude do sacrifício. E quantas criaturas sacrificam-se por seus filhos? Quantas deixam de comer para que não falte ao seu filho o mínimo necessário? São sacrifícios que aprendemos, mas que são sacrifícios de amor, trazidos a nós por uma condição melhorada. Então, nós observamos as virtudes que estamos desenvolvendo e vamos ver a paciência, porque não é fácil, porque nós temos que exercitar, ora com um, com outro componente, a paciência. E por último, nós vamos à humildade. Não tem o melhor na família, tem aquele que está ao lado do outro e que precisa dar o suporte, que precisa amar, que precisa ajudar. Então, a nossa família corporal, ela nos traz condições de desenvolvimento, de moralidade, de ética, de respeito, de disciplina, de educação. Assim, nós vemos que a conduta que desenvolvemos é um processo, onde estamos nos aperfeiçoando, mas a nossa consciência é o tribunal dentro da família. Como estamos nos conduzindo em relação aos nossos? Estamos cumprindo o papel que nos compete? Estamos zelando por aqueles que Deus nos confiou na categoria de filhos? Estamos dando a eles rumos,
direções certas, como estamos fazendo isso? Então, há uma lei que rege toda essa família, que é uma lei chamada de cooperação. Todos precisam cooperar. O mundo precisa de cooperação para termos um mundo melhor. É preciso que cada um de nós, como parte da grande família humana, traga a sua cooperação no bem. Quando Paulo escreveu aos Efésios, ele escreveu a pessoas com comportamentos totalmente diferentes, mas ele quis mostrar que mesmo no meio da imundície de época considerada, que eram as transgressões da vida, as pessoas podiam ter santidade. Não está diferente. O mundo é assim. Mas há aqueles que escolhem viver a santidade, que está representada no homem de bem, no homem ético, moral, o homem digno, a criatura que colabora com a vida. Este sim, este está em estado de santidade, mesmo diante de todas as loucuras que nós possamos observar. As famílias espirituais, portanto, são duradouras, porque atravessam as dificuldades, porque é uma constelação de inteligências que se unem e se buscam num mesmo ideal. E assim que na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, Paulo diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Não importam os homens, nós vamos além dos homens. Nós estamos a serviço do Senhor. Aqueles que creem verdadeiramente no Senhor estão a serviço do Senhor e só poderão testemunhar verdadeiramente no mundo, na atividade, diante das adversidades. É aí que cada um vai poder executar o seu papel. E dizia ele: cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Qual herança? Jesus prometeu a nós: o reino dos céus está dentro de vós. A paz, a harmonia, o equilíbrio, o amor ao próximo, essa é a herança do Cristo para nós. Enquanto não atingimos esse nível, porque ainda transgredimos muitas vezes, ainda falhamos e ainda nos omitimos, enquanto não conseguimos isso, trouxemos uma reflexão que tem como título persistência. E diz assim: não havia nada que eu pudesse fazer, mas eu fiz. Alcançar tal coisa era impossível, e eu busquei. Não havia mais esperanças, mas eu as mantive. Não restava tempo para nada, mas eu lutei até o último minuto. Não queriam, mas eu insisti. A última palavra já havia sido dada, mas eu ainda assim falei. Enfim, estou passando pela vida e tudo vai se fechando, mas a felicidade está em mim. Pois se nada tenho, por tudo lutei, e sem me arrepender de nada, no futuro poderei dizer: tentei. Tentemos. O mundo está precisando de pessoas que tentam, que ousam fazer. Jesus conta conosco para que o reino dos céus se estabeleça na terra. Que Deus abençoe a todos, muita paz, boa noite, muito obrigada. Agradecemos a fala da senhora Marina Ferri. Passamos agora ao convidado especial, como orador dessa solenidade, representando a comunidade católica. Concedemos a palavra ao reverendíssimo senhor Padre William de Moura. Uma boa noite a todos. Quero saudar de modo especial os senhores vereadores aqui presentes, também a senhora Marina, e saudar
também aqueles que já fizeram uso da palavra antes de mim. Agradeço pela fala e creio que sem termos combinado antes, mas são falas complementares, né? Aquilo que foi proposto, essa reflexão sobre a família. Então, eu quero propor em breve instante, eu quero propor a todos, e também agradeço a presença de todos aqui, muito obrigado por terem vindo. Quero propor uma pequena instrução, uma pequena reflexão sobre a família na Bíblia, né? Unindo esses dois motivos que nos trazem aqui hoje, o dia da Bíblia e a reflexão sobre a família. Então, depois, claro, cada um é chamado a tirar suas conclusões, a refletir e até aprofundar os próprios textos. Então, a Bíblia, ela fala da realidade familiar com muito realismo e com muita simplicidade. Do ponto de vista sociológico, na Bíblia, a família não consiste em uma realidade nuclear, mas sim no inteiro clã, representado por grupos patriarcais que aumentam na medida que os filhos inserem suas respectivas mulheres e filhos. Isso nós vemos com muita insistência no Antigo Testamento e também no Novo. Na Bíblia, a família recebe a bênção de Deus, já foi dito aqui, é projeto de Deus, vem do coração de Deus. E ela deve, por sua vez, procurar realizar a vontade de Deus e viver a verdadeira fraternidade. Esse é o ideal. Mas nem sempre esse projeto, esse ideal, teve bom êxito. Já nas primeiras páginas do escrito sagrado, vemos um assassinato fratricida, onde Caim mata o irmão Abel. Desse modo, a Bíblia evidencia o quanto o ódio pode destruir o coração das relações familiares. Através da experiência do patriarca Abraão, marcada por grande fé em Deus, de fato, ele é o pai da fé de todos os que creem, mas é também marcada pelas fragilidades humanas. É emblemático o caso de Abraão, que decide aderir ao chamado de Deus, juntamente com a sua mulher, até então chamada Sarai, depois que ela vai mudar de nome e passará a ser chamada Sara. A experiência deste casal nos faz entender como que na Bíblia a vontade de Deus se encarna nas situações cotidianas, frequentemente difíceis e complicadas de uma família. De fato, não confiando na eficácia da promessa de Deus, o casal, Abraão e Sara, decide seguir os seus próprios projetos humanos. Só lembrando o episódio, Deus havia prometido a Abraão uma descendência. Sara era estéril e eles não viam modo dessa promessa de Deus se realizar. Não tendo, como a senhora Marina nos dizia, aquela paciência que vem de Deus, né? Então, não tendo essa paciência que vem de Deus, eles resolveram, não, então já que Deus não resolve, vamos resolver nós. E a solução era, Sara pediu a Abraão que tivesse um filho com a escrava, Agar. E o filho seria, nascendo no colo de Sara, seria, hoje, né, usando uma terminologia moderna, seria adotado por Sara, e aí então Abraão teria uma descendência. Mas não era esse o projeto de Deus. O filho da promessa não vai ser
Ismael, que nasceu, né, da escrava, mais Isaque. Isaque é o filho da promessa. Então, em seguida, o casal, reconhecendo os seus erros, foi chamado a recomeçar do início, a recolocar em Deus a sua confiança. Na perspectiva bíblica, então, a família não é um modelo elitista de perfeição, né? A Bíblia não traz a família doriana, né? Do comercial, todo mundo sorrindo, lindo, maravilhoso. A Bíblia não fala dessa família. Mas a Bíblia fala, sim, de uma família que é comunhão de pessoas, convidadas sempre a recomeçar do início o seu percurso de fé. O próprio Jesus, como homem, vem de uma história familiar grande e também complicada. Mas a sua surpreendente natureza divina o coloca em uma relação particular com Deus, do qual é o Filho unigênito. É Jesus quem nos ensina a chamar Deus de Pai, não só, mas de Pai nosso. Os laços familiares se tornam o modelo da nova relação dos homens com Deus e entre eles. Graças ao dom de Jesus, nos tornamos familiares de Deus. A odierna liturgia fala da mãe e dos irmãos de Jesus, que são, na realidade, todos os que ouvem e colocam em prática a palavra do Pai. Dentro do lar de Nazaré, Jesus assume a realidade familiar com as suas alegrias e dificuldades. E com sua mesma experiência, Jesus consagra a instituição familiar, mostrando como ela é lugar privilegiado de santificação e de evangelização. Nesse sentido, Maria, a mãe, é aquela que acolhe a palavra de Deus e busca a cada momento realizar a vontade de Deus em sua vida, mesmo quando essa vontade ainda não lhe é clara. José, o pai, aquele que dá o clã a Jesus, dando-lhe a descendência davídica ao mestre. Ele é chamado de homem justo, que significa fiel e obediente à vontade de Deus. José é um esposo e um pai capaz de acolher a surpreendente vontade de Deus na própria família. Foi privilegiando os ambientes domésticos que Jesus, o Salvador do mundo, revelou a infinita misericórdia do Pai aos homens. Por exemplo, a parábola do filho pródigo acontece dentro de um ambiente familiar. Em suma, a novidade cristã no contexto da família está no seguinte termo de comparação, e aqui eu cito também o livro, a carta de Paulo aos Efésios, e lá no capítulo 5 tem a moral, chamada moral doméstica. Então, a novidade cristã em relação à família, como eu dizia, está dentro desse termo de comparação que aparece nessa carta de Paulo aos Efésios, que diz o seguinte: como Cristo amou a igreja e por ela se entregou e morreu, a mesma entrega e amor deve existir nas relações familiares a partir de Cristo. Então, essa é a nova condição que Cristo vem inaugurar para as famílias. E eu termino lendo um trecho do livro do Eclesiástico, um livro que faz parte da literatura sapiencial do Antigo Testamento e que diz assim, no capítulo 3 do livro do Eclesiástico: filhos, escutai-me, sou vosso pai, e fazei o que eu vos digo para serdes salvos,
pois o Senhor glorifica o pai nos filhos e fortalece a autoridade da mãe sobre a prole. Aquele que respeita o pai obtém o perdão dos pecados. O que honra sua mãe é como quem ajunta um tesouro. Aquele que respeita o pai encontrará alegria nos filhos, e no dia de sua oração será atendido. Aquele que honra o pai viverá muito, e o que obedece ao Senhor alegrará sua mãe. Aquele que teme o Senhor honra seu pai. Ele servirá a seus pais como ao seu Senhor. Em atos e palavras, respeita teu pai, a fim de que venha sobre ti sua bênção, porque a bênção do pai consolida a casa dos filhos, mas a maldição da mãe desenraiza os alicerces. Não te glories com a desonra de teu pai, porque não é nenhuma glória para ti a desonra do pai. Pois a glória do homem está na honra de seu pai, e é vergonha para os filhos a mãe desprezada. Filho, cuida de teu pai na velhice, não o desgostes em vida. Mesmo se a sua inteligência faltar, sendo indulgente com ele, não lhe faltes com respeito, tu que estás em pleno vigor. Pois a caridade feita a um pai e uma mãe não será esquecida, e no lugar dos teus pecados ela valerá como reparação. No dia de tua aprovação, Deus lembrar-se-á de ti como a geada ao sol, assim os teus pecados serão dissolvidos na honra do teu pai e da tua mãe. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos, paz e bem. Antes de partirmos para o final, gostaria de agradecer a Marina, ao padre William, ao vereador Noilton, que trouxeram aqui a importância da Bíblia para o alicerce da família, porque nós só vamos conseguir mudar a realidade do nosso país, a realidade do mundo, o dia que a família entender seu verdadeiro papel na sociedade. E a Bíblia vem nos trazendo isso, nos dando força e alicerce para propagar a importância da família por todo esse mundo afora. Eu fico muito feliz de estar presente, presidindo essa sessão nessa data de hoje, e saber que a Bíblia é um livro que ela atende pessoas de várias religiões, independente de que seja a religião, ela vem a trazer o auxílio, como muitas pessoas falam, é o manual da vida, é a bússola do ser humano que indica Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, vamos partir agora para o encerramento dessa sessão. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos os nossos sinceros agradecimentos aos componentes da mesa, aos membros das comunidades religiosas e oradores convidados para essa cerimônia, a todos os presentes, aos telespectadores da TV Câmara Taubaté e internautas que nos acompanham ao vivo essa solenidade, aos senhores vereadores presentes e ex-vereadores também, senhor Milton, muito obrigado. Fernanda, assessor do vereador Noilton, que está ali, o vereador Dentinho, vereador Pedro, que está presente também, a todos. Enfim, muito obrigado do Poder Legislativo taubatiano, e declaramos encerrada esta solenidade.